Eu percebo o seguinte: a nutrição é simples, é barata, é de acesso. Porque, gente, comer bem é barato. Vai lá na feira, vai lá na hora da xepa. Pegou? Quantas vezes a gente não vai comprar e eles cortam a couve-flor, tira o talho e jogam fora as folhas. Gente, aquilo é comida nutriente à beça. Olá, eu sou a doutora Gisela Savioli, sou nutricionista clínica funcional, fitoterapeuta, jornalista e escritora. E nutrição é minha segunda carreira. Eu entrei quando eu tinha 45 anos, eu comecei a faculdade de nutrição numa situação bem interessante, porque eu sempre vinha de um lado de trabalho dentro da área administrativa, business, nessa área, né? E, de repente, por uma situação, eu acabei mudando completamente o roteiro de trabalho e conversando com o meu marido, já médico de muitos anos, né? Eu comentei sobre o interesse de fazer faculdade novamente, nutrição, e ele me deu o maior apoio. Aliás, meu grande incentivador de tudo, né? Quando você vai estudar com 45 anos, é completamente diferente de quando você é, assim, saiu da adolescência, né? E era interessante porque eu tinha assim umas 4 colegas mais maduras, mas indiscutivelmente eu era a líder em termos de idade, né? E tive a sorte, assim, de estar num momento em que foi uma cura interior muito grande. Porque hoje está muito mais claro dentro da medicina integrativa olhar o ser humano como um todo, mas é o que a nutrição funcional sempre fez, então isso me encantou. E a gente sabe hoje que o meio ambiente simplesmente corresponde a 70%, 80% do aparecimento das patologias. Então, olha, eu sempre digo assim, a conta sobra pra gente, né? Porque o que acontece? Nossa responsabilidade de ligar ou desligar genes de saúde ou doença durante o período da nossa gestação. E isso vai perpetuar até a 3ª, 4ª geração dessa criança. Isso é a epigenética, que para mim eu traduzo como a misericórdia de Deus, né? Perfeita. Depois da nutrição funcional, os 2 anos, eu fiz 1 ano e meio de fitoterapia também com a visão funcional. E quando eu terminei, eu comecei a ir para os Estados Unidos, na fonte, né? Porque eu estudava aqui o que o pessoal trazia. E aí eu fui na fonte, que é o Instituto de Medicina Funcional, fui fazer minha certificação e passei a viajar e a colher as informações. A primeira vez que eu fui falar que leite de vaca era para bezerro, meu Deus! O Conselho de Nutrição me chamou, o Conselho de Ética, porque eu não podia estar falando isso. Entendeu? Eu não podia estar falando que glúten não é do bem, entendeu? Mesmo que eu apresentasse os artigos científicos mais de ponta, com pesquisadores ganhando prêmios internacionais fora do Brasil. Então, a gente traz muita novidade. E aí a gente tem esse perigo, né, entre aspas, de chegar tão à frente que as pessoas não entendem. Mas o mais importante é que eu trato o meu paciente e ele fica bem. Precisou passar mais de 2000 anos para que em 2019, aquela famosa revista Lancet comprovasse cientificamente que comer
de maneira inadequada, não saudável, com o mínimo de nutrientes, matava mais do que o tabagismo. Para pensar. Um artigo falando, se comer errado, mata mais do que fumar. Qual que foi esse artigo? Esse artigo, gente, eu sugiro que todo mundo levante. Ele é de 2019. Foi um artigo bárbaro. Eles fizeram uma pesquisa em 195 países. Foi de 1990 até 2017. Então, né? Aí, o que aconteceu? Eu fiquei chocada quando eu li a seguinte informação. Em 2017, nós tivemos 11 milhões de pessoas que morreram no planeta em consequência de deficiências nutricionais causadas por escolhas alimentares inadequadas. Isso já é chocante. Agora, quantas pessoas em 2017 morreram de tabagismo? 7 milhões. De onde se conclui? Você come errado, mata mais do que fumar. No final, esses são os números, né? Inclusive colocados por esse artigo. Agora, mais chocante não é isso. Tinha um dado que eu precisei ler 3 vezes e entender melhor o que eles estavam querendo dizer. Porque eles chegaram e falaram assim, que 11 milhões de pessoas, então, morreram por deficiências nutricionais causadas por uma alimentação inadequada. Ok. Porém, nós tivemos 255 milhões de anos de vida útil que foram encurtados pelo mesmo motivo. Como assim? Existe uma ferramenta na saúde pública chamada DALY, que é D-A-L-Y, que é Disability Adjusted Life Year. Resumindo, ano de vida ajustado por incapacidade. Então, vamos fazer uma retrospectiva aqui, que também eu fiz para gente no livro. Então, olha que interessante. A expectativa de vida hoje mudou. No ano 2000, ela era de em torno de 67 anos e ele já foi para 73 anos, mais ou menos, tá? Agora em 2019. Ok. Então, presume-se que quem acabou de nascer em 2019 teria que pelo menos viver 73 anos bem, ok? Tá. Então, se tudo der certo nessa jornada, né? Bom, agora vamos imaginar que essa pessoa começou a ter uma alimentação completamente inadequada, nunca aferiu aquele dedinho para saber quanto que estava a glicemia de jejum, e normalmente, o que nós temos? 50 milhões... o que nós temos? 50% das pessoas que têm diabetes tipo 2 não sabem e vivem como se não tivessem. Então, vão descobrir que tinham diabetes tipo 2 há 10 anos, quando de repente o médico chega e fala assim, sinto informar, seu rim pifou, você vai entrar em diálise. Inclusive, a indicação maior de hemodiálise no Brasil é por conta do diabetes tipo 2, tá? Fora isso, nós sabemos que o diabetes causa danos na retina. Fora isso, nós sabemos que muitas vezes o diabetes tipo 2, uma ferida no pé, evolui para uma gangrena. E aí tem um dado que eu fiquei tão chocada, e vou chocar vocês também, caso você não saiba. Você sabia que no mundo um membro inferior é amputado a cada 30 segundos? Pergunta, essa pessoa que teria tudo para viver até 73 anos, com esse quadro, só falando do diabetes, ela vai ter qualidade de vida? Então, esses anos encurtados na vida dela é que são computados nessa ferramenta. E em 2017, nós tivemos 255 milhões de vidas, de anos úteis de vida útil, encurtados.
Gente, isso é um absurdo. Aí vem me dizer que a alimentação... Gente, a alimentação é tudo, ela é soberana. Eu tenho aquela famosa frase, nutriente da inteligência às nossas emoções. E tem um detalhe importante. O psiquiatra, louvado seja, que pode dar um medicamento. Gente, medicamento é parceiro, tá? Mas se a gente junta o medicamento com estilo de vida e nutrição, uau! Você pode muitas vezes diminuir tanto a dose que o efeito colateral vai ser muito menor, porque a gente sabe que esses remédios psiquiátricos, o que eles fazem? Engordam muito, né? E aí o que acontece? Muitos medicamentos são aqueles que pegam a famosa serotonina e tentam deixar essa serotonina mais tempo no cérebro, evitando que ela degrade. Só que aí fica a minha pergunta para o psiquiatra. Da onde vem serotonina? Do além? Se a pessoa não está comendo o precursor dessa serotonina, o triptofano, magnésio, B6 e um monte de outras coisas, o que vai acontecer? Vai formar serotonina? Por isso que tem tanto medicamento que não faz efeito. E isso é algo que está nesse livro, Alimente Bem Suas Emoções. E nesse livro, quando o Rock escreveu o prefácio para mim, ele cita um psiquiatra americano muito importante que disse simplesmente o seguinte, e ele transcreveu no livro: enquanto a nutrição for negligenciada, muitos medicamentos antidepressivos não vão fazer efeito. Então, aí eu pergunto assim, gente, mas por que não tem mais profissionais dessa área com a mente aberta? Eu ontem estava conversando com um paciente que teve uma melhora absurda na parte emocional, com todo o contexto. O médico diz que é coincidência. Não, porque você emagreceu. Não, porque agora que você emagreceu, está fazendo atividade física. Claro, isso tudo é um roteiro bacana, mas ele é incapaz de olhar a alimentação. E quantos outros profissionais? Quantos profissionais que tratam câncer e o paciente vem aqui dizer o seguinte: doutora, eu voltei de lá, não falaram nada de comida, mas eu sei que tem importância. E aí eu tomo conta dessa parte. A gente que estuda nutrição, a gente estuda em detalhes a molécula que tem dentro daquele alimento, que se você não tiver uma microbiota intestinal adequada, essa molécula não vai ser modificada para poder ser absorvida e fazer o seu valor. Então, às vezes você está tomando um suplemento, mas você está com uma microbiota intestinal danada, jogando dinheiro fora e depois fala, não fez efeito, que médico ruim. Não, gente, não é bem assim. É a abordagem que não estava 100%. Eu percebo o seguinte, a nutrição é simples, é barata, é de acesso, porque, gente, comer bem é barato. Vai lá na feira, vai lá na hora da xepa. Pegou? Quantas vezes a gente não vai comprar e eles cortam a couve-flor, tira o talho e jogam fora as folhas. Gente, aquilo é comida, nutriente à beça. Foi capa de uma revista semanal que o Brasil voltou à escala de desnutrição, uma coisa assim, de fome, não sei o quê. Eu falei, gente, não falta comida, falta informação. Simples assim. A gente tem as punks. Gente, tem coisa que é mato? Não é mato, gente. Aquilo é um alimento. Por exemplo, a Ora Pro Nobis, tá? O pessoal de Minas que conhece tanto. Como é que ela surgiu? Por que tem esse nome? Porque os padres faziam cerca viva com ela, porque ela tem uns espinhos, em volta das igrejas. Então tinha esse nome, Ora Pro Nobis. Tá. É considerada carne verde. Eu trato anemia com Ora Pro Nobis. E eu trato e recebo testemunhos. Eu digo ontem porque é incrível, toda hora eu estou recebendo informações, mas ontem mesmo um e-mail
que a filha de um senhor de 90 anos, com uma anemia crônica, ela falou, doutora, eu preciso contar. Meu pai curou a anemia dele com a Pronobis. A senhora fala tanto. Primeira coisa, quando... Ai, orgânico é caro. Gente, o problema é que a gente não respeita sazonalidade. Vá comprar... Antes de você comprar orgânico e não come nutriente, não come legume e verdura, vai comprar o que é da época. Tudo que é da época é menos carregado de agrotóxico. Por exemplo, o mamão papai, a gente sabe que tem muito mais agrotóxico que o mamão formosa. Que a maçã Fuji tem muito menos que outros tipos de maçã. Então vamos primeiro aprender a comer, porque mesmo que tenha algum resto ali de agrotóxico, tem tanta coisa boa ali dentro que vai ajudar a detoxificar também essa molécula, né? Que o ideal seria que todo mundo comesse orgânico, né? Se você come aquilo da época, gente, é o que é para comer. Assim como você tem os biomas, né, no Brasil, você tem um bioma do Cerrado que tem coisas próprias para o Cerrado e para aquela população que ele vive. Assim como no restante do Brasil, você tem o maior patrimônio do seu corpo. Pensa que você vai nascer e morrer com ele. Ai, porque você gasta uma fortuna no carro, põe a melhor gasolina, o melhor óleo. E que óleo você põe na sua comida? Um horroroso transgênico ou um azeite de oliva extra virgem, primeira prensa, frio? É caro. O remédio também. Então, não é que você vai fazer uma opção, mas de um pouquinho toda vez, você usando o que está próximo de você e fazendo boas escolhas, você está melhorando a sua saúde, indiscutivelmente. Tem um clássico, omeprazol, pantoprazol, os prazóis da vida. Eu olho, prescrito pelo gastroenterologista. Motivo, azia, dor de estômago, não sei o que, um monte de coisa. Quantos miligramas, quantas vezes toma, desde quando? 20 anos. 15 anos. Eu digo assim, escuta, faz esse tempo todo que você está tomando essa medicação e você ainda não ficou bom? Seu médico não te dá outras possibilidades? Nada, doutora, eu comecei a tomar, gostei tanto que nem voltei. Então, existe também uma automedicação, que é um problema, é uma cultura. E o omeprazol, gente, ele é excelente quando você tá com uma úlcera. O que é isso? Você tá com uma ferida no seu estômago. Quando eu estou com uma úlcera, eu tô com uma ferida. E, gente, o ácido clorídrico vai corroer essa ferida. Então, eu preciso de uma medicação que não me deixe formar ácido clorídrico para eu poder cicatrizar. Mas, gente, isso tem período, tem começo, meio e fim. Um mês, esse assunto está resolvido. Volta no médico e vai ter sequência para outras coisas. Não, o povo continua tomando omeprazol. Agora, gente, você toma uma dose de omeprazol de manhã cedo, ele faz efeito por horas. Então, o que acontece? Cadê a acidez do estômago? Cadê a digestão de proteína? E pior, várias vitaminas e minerais, principalmente vitaminas, mas minerais também, você precisa da acidez do estômago para modificar aquela molécula para quando chegar no intestino ser absorvido. Aí eu não tenho essa acidez, chega no intestino, o intestino não entende nada do que aquilo está fazendo ali, elimina. Por isso que nós temos hoje os artigos científicos mostrando que excesso de uso indiscriminado, o uso indiscriminado de omeprazol, levando à demência. Por quê? Porque você não tem nutriente para nutrir nada. Então, gente, aí fica aquela história, né? O omeprazol fez bem para você, você avisa todo mundo, seu amigo, seu vizinho, dá omeprazol para todo mundo, indiscriminadamente. Olha o mal que, sem querer, a pessoa pensando que está ajudando, faz.
Então, existe essa falta de informação. Por isso que eu falo, gente, a gente tem que avisar, a gente tem que falar. Graças a Deus que antibiótico agora é com prescrição médica, antigamente não era. Olha aí o que aconteceu, essa resistência bacteriana. Existe uma indústria que se beneficia muito dessa falta de informação. Então, cabe a nós, profissionais da área da saúde, de qualquer área, estarmos falando, divulgando e não tendo vergonha de ir para a mídia, de botar a cara. Então, quando você está comendo proteína, um monte de aminoácidos juntos, né? Então, quando você come proteína, você está mastigando, que ali é outro problema. Ninguém mastiga o tanto que precisa, porque nós deveríamos mastigar pelo menos 30 vezes antes, né? E aí o que acontece? A sua língua, conforme o alimento vai passeando por ela, tem receptores, as papilas gustativas, que informam o cérebro o que está chegando e a quantidade. E aí o cérebro, de posse dessa informação, e eu ainda estou mastigando, o que acontece? Vai lá nos órgãos responsáveis pela ativação das enzimas digestivas, que eu brinco, que eu digo que são como tesourinhas, né? Que vão transformar o colar de pérolas, que é comida, em nutriente, gente. É só assim que o corpo entende. Se você come carboidrato e não quebra nas ozes, glicose, frutose, etc., você não absorve. Se você comer gordura e não quebrar em ácido graxo, você não absorve. E nós não somos o que comemos, nós somos aquilo que nós conseguimos absorver. E fora isso, proteína. Nós sabemos, porque tem profissional da saúde aqui me ouvindo, que até tripeptídeo, quando chega no intestino, a célula do meu intestino consegue absorver. Mas dentro dessa célula, a própria célula desmonta e joga na corrente sanguínea aminoácido. É só assim que a gente consegue absorver. Isso é fundamental. Então, olha só, para que isso ocorra corretamente, que nem uma linha de montagem, então, na hora que eu estou ingerindo proteína, e gente, proteína de tudo, a proteína da carne, a proteína do legume, da verdura, do feijão, toda a parte proteica tem que ser quebrada inicialmente no estômago. Aí o que acontece? Eu tenho uma enzima no estômago que está inativa porque ela é para quebrar a proteína. Gente, o que é o estômago? Não é um músculo? Músculo não é proteína? Proteína não é feita de aminoácido? Então, ela não pode ficar ativa. Ela tem que ficar lá quietinha, ok? E só ser ativada quando o pH for bem baixo. Você precisa de acidez, por isso que a gente constrói ácido clorídrico, que é muito ácido. Limão é ácido, é muito mais ácido. E aí esse ácido clorídrico, nessa presença de acidez, essa tesourinha, essa enzima, ela é aberta. Para fazer o quê, gente? Só isso aqui, pegar o colar de 8 pérolas e transformar em 2 de 4. Gente, é lúdico, mas é assim que funciona, tá? Daí vai para o intestino, lá você já tem enzimas sendo preparadas que vão cortar o de 4 em 2 e depois na forma de pérola. Lembra que eu falei que nós não somos o que comemos, somos aquilo que conseguimos absorver. Mudei o discurso. Hoje nós somos o que damos para as nossas bactérias intestinais comerem, porque elas é que determinam saúde ou não no nosso corpo. Por isso que o livro chama Intestino, onde tudo começa e não onde tudo termina. Então, olha só, nós temos, assim, de uma maneira bem simplista, é como se nós tivéssemos, na verdade, nós temos no intestino como se fosse uma floresta tropical, com as árvores mais altas e uma graminha lá, tomando uma sombrinha que vem dessa árvore grandona.
Exatamente assim no intestino. Você tem bactérias que vão pegar aquela fibra que você se alimentou, vão fermentar, devolvem para nós coisas espetaculares, que eu já vou falar delas em seguida, e estão pré-digerindo a comidinha da outra. Então, é uma cadeia. Mas se eu não tenho uma, como é que essa coitadinha vai comer? Aí, de repente, você toma um antibiótico, detona tudo, você acaba tendo, em vez de uma floresta tropical, uma monocultura, só um tipo de árvore, né? E quando não, um deserto, né? Quando realmente você fica assim, tomando antibiótico atrás de antibiótico, você é antivida boa e antivida ruim, claro. Antibiótico é ótimo, porém tem que ter discernimento e tem que ser dado por médico. Quando você está dando alimento de boa qualidade para a sua microbiota intestinal, você está dando fibra, ela te devolve o que nós chamamos de ácidos graxos de cadeia curta. São 3. Acetato propionato e butirato. Vou só falar de um, apesar que todos os 3 são importantes, mas o butirato, gente, olha o que ele faz. Primeiro que butirato é a molécula energética mais importante da sua célula intestinal. A maioria do butirato é para fazer a célula ficar poderosa e forte. Forte como? Assim, sabe, bem grudadinho uma na outra, porque quando você não tem isso, você tem aqueles buraquinhos famosos, leaky gut, que daqui a pouco tudo que você está comendo está vazando para a sua corrente sanguínea e atiçando o sistema imunológico. E as tantas alergias começam principalmente daí. Mas esse butirato faz o quê? Isso. Só que é uma coisa, ele tem a capacidade de ir lá no núcleo das células, sabe ali onde tem o nosso DNA? E promover a expressão de moléculas anti-inflamatórias. E nós sabemos que tudo hoje, a gênese é uma inflamação. O intestino-cérebro é, de fato, uma das coisas mais espetaculares. Por quê? Porque antigamente, aliás, até muito pouco tempo, porque muita coisa desse livro novo, eu comentando com o Rock, ele falou, Gisela, eu não estudei isso na faculdade, não tinha sido descoberto ainda. Então tem muita coisa nova, né? Então, quando você está na barriga da mamãe, o que acontece? Você está em desenvolvimento, o cérebro aqui, até pus essa imagem. Intestino aqui. Tem uma estrada, nervo vago, muito pouco falado. É a estrada que liga cérebro e intestino. Então vamos imaginar que essa estrada tivesse 10 pistas. Antigamente o que se pensava? Um monte de pistas saindo do cérebro e indo para o intestino. 9 pistas são do intestino para o cérebro. Pense. Então, o que acontece? Quando você não come adequadamente, você não dá alimento para suas boas bactérias, hoje eu trato depressão, ansiedade, um monte de processos de problemas de saúde mental com probiótico. E aí, o que acontece? O tanto de metabólitos que depois são elaborados não, mas são produzidos por uma microbiota inadequada, gente, isso tudo cai na corrente sanguínea, gente. Isso aí vai parar onde não deve. Por que eu reclamo tanto do glúten? Gente, glúten, o glúten moderno, aquele pan-americano que eu vivo falando para todo mundo assistir o documentário, aliás, documentário esse feito pelos meus professores americanos do Instituto de Medicina Funcional. A verdade sobre o trigo. Então, o que acontece? Você não quebra a proteína do glúten em aminoácido. Você fica com um treco enorme e, gente, não tem nada na natureza que tenha glúten que Deus fez pra gente comer. A espiga de trigo você come? Há quanto tempo a gente come trigo? 5.000 anos. A gente toma leite, e era leite de camela, que é o mais parecido com leite humano, há 8.000 anos.
Quantos anos nós temos de evolução, o ser humano, gente? A gente vem de uma evolução e nós estamos indo para uma involução de tudo, a começar do alimento. Então, além de não ser natural, hoje estamos comendo em todas as refeições alguma coisa com farinha de trigo, com esse glúten que hoje nós sabemos, que aí vocês vão observar o que aconteceu com o melhoramento genético do trigo, porque, gente, transgênico é eu pegar, por exemplo, o DNA de uma bactéria, colocar num alimento para ele responder de uma determinada maneira ao meio ambiente. Melhoramento genético. A natureza faz, são os cruzamentos entre as espécies. Só que nesse documentário vocês vão entender o que o homem fez, porque quando o homem resolve pôr a mão, é complicado. Então você vai ver que na natureza jamais essas espécies que foram cruzadas se encontrariam. Então hoje nós comemos 20 vezes mais glúten do que antigamente. Você não tem células grudadinhas no intestino com cimento, mas são prolongamentos proteicos que fazem assim. Então, quando essa célula que foi incomodada com aquele glúten produz a zonulina e encaixa na vizinha, como é que a vizinha ajuda? Na boa intenção, se separando dela, no mínimo por 15 minutos. Em qualquer ser humano. Ah, mas eu como, não sinto nada. Não se preocupe, a conta vai chegar. Um dia chega. Então, o que acontece? Isso aqui vai parar na corrente sanguínea. E como desgraça pouca é bobagem, olha que coisa mais interessante. Sabe com o que aquela fração que a gente não quebra do glúten se parece? Com as nossas endorfinas. Então, quando cai na corrente sanguínea, ela simplesmente tem passagem livre pela barreira hematoencefálica, porque a endorfina é isso, vai e ocupa receptor no cérebro e dá prazer. Por isso que tem essa relação de vício com certos alimentos. E aí, gente, o que acontece? Isso tá lá, mas não é de lá. Você tem um sistema imune local. E aí o que vai acontecer? O sistema imune vai lá, peraí, tem gente aqui que não é para estar aqui, vamos mandar embora. Como que o nosso sistema imune nos protege? Inflamando. O que é a depressão? Uma doença inflamatória cerebral. Mas eu tô falando do glúten, assim como a gente tem problemas com a caseína, assim como a gente tem problema com a soja, com esse milho transgênico, um monte de coisa, corante, conservante, esses aditivos alimentares, entende? E é isso, a ligação intestino-cérebro, simples assim. Toda pessoa que entende o mecanismo, ela fala, é verdade. E quando ela tira o que não presta, em 3 semanas, gente, 3 semanas, tirou o que não presta, coloca o que devia, começam respostas absurdas em todos os pacientes. Então, é muito gratificante quando eu pego, por exemplo, situações... É que às vezes eu tenho situações extremas que fica difícil eu exemplificar, porque são tão extremas que eu tenho medo de alguém identificar, entendeu? Mas sabe aquelas coisas da pessoa que está há anos num psiquiatra, há anos tentando emagrecer, há anos com uma alergia, e você simplesmente, sabe, tão simples, é simples, mas é um caminho que não é fácil, porque todo mundo hoje quer o quê? Isso, a pílula mágica, a cirurgia bariátrica, tudo que é rápido o ser humano está querendo hoje. E nada do que... Pensa bem as coisas que você conquistou. Quando você vai, planta, planeja,
O fruto é muito mais doce. E as pessoas hoje, nesse mundo de hoje, dessa tecnologia, que para que eu vou estudar, na minha época, o Word não sei qual, se daqui a pouquinho saiu o outro totalmente diferente, eu perdi tempo aqui. É isso, entendeu? Então, a gente tem que ir no contraponto disso. Sabe assim? Se distanciar, ser mais simples e não temer. Porque quem tem Deus, gente, não tem medo. E olha, não ter mais, sabe quantas vezes está escrito na Bíblia? 365 vezes. Uma para cada dia do ano. Você sabe que eu sempre vou falar de Deus. Então, vamos pegar a Bíblia, Gênesis, 3º dia. O que Deus fez para o ser humano comer? Legumes, verduras e frutas. 4º dia, ele não fez nada de comida. E no 5º, qual foi o primeiro alimento, que foram as proteínas? Peixes. Aí eu sempre pergunto, 14 refeições por semana, almoço e jantar, em quantas você come peixe? Antigamente, antes da pandemia, era uma vez por semana, às sextas-feiras, porque o quilo tinha. Depois da pandemia, nem isso. Tá, primeiro foram os peixes, depois as aves e os ovos. E foi só no último dia da criação que foram o resto das proteínas. É isso aí, 80% do prato tem que ser de legumes e verduras. E as frutas, cuidado, porque não é mais aquela fruta do Éden, do Jardim do Éden. Hoje as frutas são domesticadas, são enormes para serem muito doces, as melhores, as pequenas e escuras. Tá? Então, nossa, a gente às vezes passa, né, e vê jabuticaba, vê umas amoras que depois o cara quer cortar o pé da amora porque olha e fala assim, tá atingindo o meu chão. Gente, enfim, tá tudo na natureza. E para pensar sempre assim, foi Deus que fez ou foi a indústria? Né? Vai sempre para esse lado. Olá, tudo bom com você? O que achou da palestra que acabou de assistir? Está tirando proveito deste congresso para provocar mudanças na sua vida e na da sua família? Qual foi o maior aprendizado que você obteve até o momento? E qual a sua palestra favorita até agora? Nós queremos te ouvir e saber o que você está achando desse evento. Então, não deixe de nos falar sua opinião sobre esse congresso online gratuito produzido pelo Dr. Dayan Seabra e a equipe da Vita Science na caixa de comentários aqui na página. Bom, mas se você está aqui com a gente hoje, provavelmente já percebeu que somente os remédios e cirurgias não são suficientes para possibilitar uma vida longa, ativa e livre de problemas de saúde. E você também já sabe que o melhor remédio para qualquer doença é não ficar doente, não é mesmo? Por isso eu queria aproveitar esse intervalo antes da próxima palestra para trazer uma dica importante de cuidado com a saúde. Veja só, para que o corpo humano funcione da melhor maneira possível, é preciso abastecer as nossas trilhões de células com nutrientes essenciais, isto é, você precisa nutrir o corpo com vitaminas e minerais que são chamadas de essenciais porque o corpo precisa, mas não consegue produzir sozinho. Ou seja, esses nutrientes precisam vir de fontes externas como a alimentação e a suplementação. Foi pensando nisso que a Vita Science desenvolveu o Multivita, uma fórmula especial com 22 nutrientes essenciais que o nosso organismo precisa para funcionar como deveria. Em uma única cápsula, o Multivita reúne os 22 nutrientes que, aliados a uma alimentação saudável, ajudam a fortalecer o seu corpo. E o que são esses 22 nutrientes essenciais? São as 8 vitaminas da família do complexo B, que são essenciais para regular a produção de energia, para o bom funcionamento do cérebro e para ter unhas e cabelos saudáveis. Além da vitamina C, que é um nutriente importantíssimo para a imunidade. E ainda as poderosas vitaminas lipossolúveis A, D, E e K,
que são fundamentais para a produção dos nossos hormônios e para promover a melhora da performance de órgãos vitais, como coração e cérebro, e até a regeneração, em alguns casos. O Multivita contém ainda a quantidade ideal de minerais essenciais, como zinco, selênio, cromo, iodo, molibdênio e o manganês. Além disso, o VitaScience desenvolveu uma fórmula especial para os homens, o Multivita Men, e uma para as mulheres, o Multivita Woman. Afinal, como homens e mulheres têm organismos diferentes, eles também têm necessidades nutricionais diferentes. Por isso, o Multivita foi pensado em ambos os sexos. A versão masculina conta com licopeno, um antioxidante poderoso que age mais diretamente na proteção da próstata, glândula masculina que fica perto da uretra. Já a versão feminina conta com doses reforçadas de ferro. Afinal, por causa do fluxo menstrual e a perda de sangue ao longo da vida, as mulheres são muito carentes de nutrientes. Então, se você está em busca de uma forma prática, natural e livre de efeitos colaterais de ajudar o corpo a receber os nutrientes nesse momento, e somente durante o período do congresso, a VitaScience está oferecendo hoje 15% de desconto na compra do Multivita, utilizando o código de desconto Mais Saúde. Mas essa oferta é válida somente durante os dias de congresso, viu? Então aproveite que a próxima palestra ainda não começou, clique no link aqui da página e garanta o seu desconto. Ainda tem muito para acompanhar no congresso Mais Saúde, Menos Remédio. Se você quer ter a resposta certa, que vai te trazer o que você quer, te trazer uma vida realmente abundante em qualquer sentido, você tem que fazer a pergunta certa. Sempre a pergunta certa é por quê? Por que a glicose está alta no sangue? 85 a 90% do aumento da glicose no sangue vem por conta da alimentação, aquilo que você coloca para dentro. E 10 a 15% é de um aumento crônico do hormônio chamado cortisol, que é o hormônio relacionado ao estresse. Tá falando que se eu melhorar minha alimentação, então eu vou resolver o problema, eu vou reverter a diabetes. É isso. Eu vou reverter o triglicérides alto. É isso. Triglicérides aumentado, colesterol ruim aumentado, que o conceito de colesterol ruim vai além, né? Não é só tal colesterol alto, não é o LDL como julgam ser. O colesterol ruim é o colesterol que está oxidado, que tem um VLDL muito aumentado, um PCR aumentado, enfim. Gordura no fígado. Alzheimer, que é um tipo de resistência insulínica cerebral. Alzheimer está relacionado com esse mecanismo. Obesidade. Câncer. Doenças autoimunes. Doenças cardiovasculares. Tudo isso está associado a essa resistência insulínica que chega a ser o diabetes. Existem meta-análises robustas acerca de vários suplementos, dentre eles ômega 3. Exemplo clássico é o ômega 3, olha só. Ômega 3, às vezes você vai num consultório médico e o médico fala, efetivamente, você está gastando dinheiro, jogando dinheiro fora, né? Só para vocês terem uma ideia, existe uma meta-análise de 2019, publicada na principal revista de cardiologia dos Estados Unidos, que é a American Heart Journal, onde está demonstrado claramente no resultado dessa meta-análise com mais de 127 mil pacientes que o ômega 3 diminui taxas de mortalidade cardiovascular e de infarto e de AVC, tanto na prevenção primária quanto na prevenção secundária. Entrar na maturidade não é sinônimo de envelhecimento. O meu propósito e o que faz brilhar os meus olhos
é levar a esperança e informação para que você, mulher, atinja a sua maturidade com ânimo, com energia, com saúde, com leveza e usufrua de tudo que você conquistou ao longo da sua vida, com muita garra, energia, vitalidade, que a vida só tem sentido ser vivida dessa forma. Estão fazendo exercício físico resistido pelo menos 1 ou 2 vezes por semana, pegando sol, dormindo 7 horas por noite, pelo menos, bebendo água, se hidratando e comendo proteína de origem animal, a gente já resolve aí grande parte dos problemas. Aí, a pessoa fazendo isso por 2, 3 meses, aí pode ser que ela melhorou muitas coisas e aí está com problema ainda de ereção, está com problema de disfunção sexual, ejaculação precoce. E aí, muitas vezes, é o caso de lançar mão de algum outro suplemento, para às vezes melhorar mais a testosterona dele. Subiu, mas não subiu tanto quanto a gente gostaria. Pode ser que ele possa usar a maca peruana. Maca peruana melhora o vigor sexual. É muito interessante para homens que já são mais saudáveis. Eles melhoram essa resposta ao sexo oposto. Eles ficam mais com maior libido. Então é bem interessante a maca peruana. As células do cérebro não necessitam de insulina para que a glicose possa entrar. Então, quando o paciente está com uma resistência insulínica, ele não vai ter a capacidade de permitir que a glicose entre nas suas células. Por quê? Porque a célula já está cheia de glicose. Justamente isso é a resistência insulínica. Porém, isso não vai acontecer no cérebro. A glicose tem livre entrada, livre acesso no cérebro. E isso vai fazendo com que haja um excesso de glicação no cérebro. E esse excesso de glicação, ele gera radicais livres, chamados de AIDs. E isso tudo vai gerando um estresse oxidativo no sistema nervoso central e vai levando a um estado de demência precoce. Nutriente da inteligência às nossas emoções. E tem um detalhe importante. O psiquiatra, louvado seja, que pode dar um medicamento. Gente, medicamento é parceiro, tá? Mas se a gente junta o medicamento com estilo de vida e nutrição, uau! Você pode muitas vezes diminuir tanto a dose que o efeito colateral vai ser muito menor, porque a gente sabe que esses remédios psiquiátricos, o que eles fazem? Engordam muito, né? E aí o que acontece? Muitos medicamentos são aqueles que pegam a famosa serotonina e tentam deixar essa serotonina mais tempo no cérebro, evitando que ela degrade. Só que aí fica a minha pergunta para o psiquiatra. Da onde vem serotonina? Do além? Se a pessoa não está comendo o precursor dessa serotonina, o triptofano, o magnésio, o B6 e um monte de outras coisas, o que vai acontecer? Vai formar serotonina? Por isso que tem tanto medicamento que não faz efeito.
Se você quer ter a resposta certa, que vai te trazer o que você quer, te trazer uma vida realmente abundante em qualquer sentido, você tem que fazer a pergunta certa. Sempre a pergunta certa é por quê? Por que a glicose está alta no sangue? 85 a 90% do aumento da glicose no sangue vem por conta da alimentação, aquilo que você coloca para dentro. E 10 a 15% é de um aumento crônico do hormônio chamado cortisol, que é o hormônio relacionado ao estresse. Tá falando que se eu melhorar minha alimentação, então eu vou resolver o problema, eu vou reverter a diabetes. É isso. Eu vou reverter o triglicérides alto. É isso. Triglicérides aumentado, colesterol ruim aumentado, que o conceito de colesterol ruim vai além, né? Não é só tal colesterol, não é o LDL como julgam ser. O colesterol ruim é o colesterol que está oxidado, que tem um VLDL muito aumentado, um PCR aumentado, enfim. Gordura no fígado. Alzheimer, que é um tipo de resistência insulínica cerebral. Alzheimer está relacionado com esse mecanismo. Obesidade. Câncer, doenças autoimunes, doenças cardiovasculares, tudo isso está associado a essa resistência insulínica que chega a ser o diabetes. Existem meta-análises robustas acerca de vários suplementos, dentre eles ômega 3. Exemplo clássico é o ômega 3, olha só. Ômega 3, às vezes você vai num consultório médico e o médico fala, efetivamente, você está gastando dinheiro, jogando dinheiro fora, né? Só para vocês terem uma ideia, existe uma meta-análise de 2019, publicada na principal revista de cardiologia dos Estados Unidos, que é a American Heart Journal, onde está demonstrado claramente no resultado dessa meta-análise, com mais de 127 mil pacientes, que o ômega 3 diminui taxas de mortalidade cardiovascular e de infarto e de AVC, tanto na prevenção primária quanto na prevenção secundária. Olha, entrar na maturidade não é sinônimo de envelhecimento. O meu propósito e o que faz brilhar os meus olhos é levar a esperança e informação para que você, mulher, atinja a sua maturidade com ânimo, com energia, com saúde, com leveza e usufrua de tudo que você conquistou ao longo da sua vida, com muita garra, energia, vitalidade, que a vida só tem sentido ser vivida dessa forma. Estão fazendo exercício físico resistido, pelo menos 1 a 2 vezes por semana. Pegando sol, dormindo 7 horas por noite, pelo menos, bebendo água, se hidratando e comendo proteína de origem animal, a gente já resolve aí grande parte dos problemas. Aí, a pessoa fazendo isso por 2, 3 meses, aí pode ser que ela melhorou muitas coisas e aí está com problema ainda de ereção, está com problema de disfunção sexual, ou ejaculação precoce. E aí, muitas vezes, é o caso de lançar mão de algum outro suplemento, para às vezes melhorar mais a testosterona dele. Subiu, mas não subiu tanto quanto a gente gostaria. Pode ser que ele possa usar a maca peruana. Maca peruana melhora o vigor sexual. É muito interessante para homens que já são mais saudáveis. Eles melhoram essa resposta ao sexo oposto. Eles ficam mais com maior libido. Então é bem interessante a maca peruana. As células do cérebro não necessitam de insulina para que a glicose possa entrar. Então, quando o paciente está com uma resistência insulínica, ele não vai ter a capacidade de permitir que a glicose entre nas suas células. Por quê? Porque a célula já está cheia de glicose. Justamente isso é a resistência insulínica. Porém, isso não vai acontecer no cérebro. A glicose tem livre entrada, livre acesso no cérebro. E isso vai fazendo com que haja um excesso de glicação no cérebro. E esse excesso de glicação, ele gera radicais livres, chamados de AIDs. E isso tudo vai gerando um estresse oxidativo no sistema nervoso central e vai levando a um estado de demência precoce. Nutriente da inteligência às nossas emoções. E tem um detalhe importante.
o psiquiatra, louvado seja, que pode dar um medicamento. Gente, medicamento é parceiro, tá? Mas se a gente junta o medicamento com estilo de vida e nutrição, uau! Você pode muitas vezes diminuir tanto a dose que o efeito colateral vai ser muito menor, porque a gente sabe que esses remédios psiquiátricos, o que eles fazem? Engordam muito, né? E aí o que acontece? Muitos medicamentos são aqueles que pegam a famosa serotonina e tentam deixar essa serotonina mais tempo no cérebro, evitando que ela degrade. Só que aí fica a minha pergunta para o psiquiatra. Da onde vem serotonina? Do além? Se a pessoa não está comendo o precursor dessa serotonina, o triptofano, magnésio, B6 e um monte de outras coisas, o que vai acontecer? Vai formar serotonina? Por isso que tem tanto medicamento que não faz efeito.